Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um momento de oração. Que você abra seu coração e permita que Deus fale com você agora. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Com esta verdade eterna, pergunto ao seu coração nesta hora: sobre qual fundamento você tem erguido as paredes do seu lar e a segurança da sua linhagem? Quantas vezes, ao fechar a porta de sua residência, você sentiu que o peso do mundo lá fora conseguiu penetrar pelas frestas, roubando o sono dos seus filhos e a harmonia da sua mesa? É possível que neste exato momento você contemple o seu teto e sinta que, apesar de todos os seus esforços e do suor do seu rosto, existe uma inquietação que nenhuma segurança humana pode aplacar. Antes que o desânimo se instale como um morador indesejado em seu seio familiar, convido você a despir-se das preocupações que o sobrecarregam. Existe um arquiteto que não olha apenas para as vigas de madeira ou colunas de pedra, mas que habita na atmosfera da entrega e da reverência. Prepare o seu espírito, pois estamos prestes a compreender que colocar a casa nas mãos de Deus não é um ato de desistência, mas o maior gesto de autoridade que um homem ou uma mulher pode exercer sobre o seu destino. Para mergulharmos no mistério da proteção divina sobre o lar, precisamos retornar aos dias em que Israel, sob a liderança de Josué, cruzava as fronteiras da promessa. O cenário era de conquista, mas também de perigos imensos. O povo estava cercado por nações cujos altares eram dedicados a deuses estranhos, e cujos costumes ameaçavam a integridade espiritual de cada família hebreia. Naquele tempo, a casa não era apenas um abrigo contra as intempéries, mas o centro de preservação da aliança com o Deus vivo. Josué, um guerreiro que vira o Mar Vermelho se abrir e as muralhas de Jericó caírem, compreendia que a maior batalha não se travava nos campos de guerra, mas no interior das tendas. A situação espiritual de Israel era de transição. Muitos ainda guardavam em seus pertences as lembranças do Egito, ou se sentiam seduzidos pelas luzes das cidades cananeias. Foi em meio a essa encruzilhada moral e espiritual que se ergueu uma das declarações mais profundas da história sagrada. Josué não falava apenas como um general, mas como um pai que sabia que, sem o governo do Altíssimo sobre o seu quintal, toda vitória externa seria ilusória. Imagine o calor da tarde em Siquém, onde o pó das estradas parece se misturar com a solenidade do momento. Josué, com a pele marcada pelo sol de muitas batalhas e o olhar carregado pela sabedoria dos anos, convoca todas as tribos de Israel. Sinta o silêncio que se abate sobre a multidão. Milhares de famílias, de crianças a anciãos, aguardam a palavra do homem que foi o braço direito de Moisés. Ele começa a recordar o caminho, desde o rio Eufrates até as águas do Jordão, narrando como a mão poderosa de Deus os guiou através do deserto hostil. Josué então coloca diante de cada pai de família uma escolha que ecoaria pela eternidade. Ele não impõe a fé, mas revela a necessidade de uma decisão consciente. Sinta a firmeza em sua voz, quando ele declara que, se lhes parece mal servir ao Senhor, que escolham hoje a quem servir. Contemple a imagem deste líder, diante de sua própria tenda, cercado pelos seus, quando ele profere as palavras que servem de selo para qualquer lar que busca a paz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Naquela declaração, não havia dúvida, não havia espaço para deuses divididos. Josué estava entregando as chaves de sua morada, o futuro de seus filhos e o sustento de sua velhice àquele que é fiel. O povo respondeu em uníssono, mas o impacto real estava na postura de um homem que decidiu que o seu endereço seria, antes de tudo, uma habitação da presença divina. O Siquém de Josué se repete hoje no interior da sua sala e no silêncio do seu quarto. Muitas vezes, acreditamos que colocar a casa nas mãos de Deus significa que nunca haverá tempestades, mas a história bíblica nos ensina que a casa edificada sobre a rocha sofre os mesmos ventos e as mesmas chuvas que a casa edificada sobre a areia. A diferença não está na ausência da prova, mas na integridade da estrutura. Quando você entrega o seu lar ao Senhor,
você está convidando o guardião de Israel a sentar-se à sua mesa e a vigiar os umbrais da sua porta. O silêncio de Deus perante uma crise familiar ou a rebeldia de um filho não significa que o seu braço se encolheu, mas que ele está trabalhando nos alicerces que os seus olhos não podem ver. É no solo da oração persistente que as raízes da família se tornam profundas o suficiente para resistir aos tempos de seca. A fé que vence o medo do futuro é aquela que reconhece que, se o Senhor guarda a cidade, o sono dos seus amados será tranquilo, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. Como na prática, podemos entregar o governo do nosso lar ao Altíssimo? Esta jornada começa com o reconhecimento de que somos apenas mordomos daquilo que pertence a Deus. Nossos filhos, nossos bens e nossa paz são heranças que Ele nos confiou. Para confiar nele sem reservas, é necessário estabelecer um altar de gratidão e de consulta constante. Antes de tomar decisões que afetem o seu núcleo familiar, busque o conselho nas Escrituras e no secreto da oração. Permanecer firme na fé exige que você não permita que o altar da sua casa seja profanado pela murmuração ou pela discórdia. Aprenda a ungir cada cômodo com palavras de vida e a consagrar o deitar e o levantar da sua linhagem. Se as respostas ainda não chegaram e as paredes parecem estremecer, continue a declarar, como Josué, que o seu território pertence ao Rei da Glória. A entrega é um exercício diário de soltar as rédeas e confiar que o capitão das almas sabe exatamente como conduzir o seu lar ao porto seguro. Receba agora o consolo de que você não luta sozinho pelas pessoas que você ama. O mesmo Deus que preservou a família de Noé em meio ao dilúvio e que abençoou a casa de Obed-Edom por causa da arca, está olhando para o seu endereço neste instante. Não tenha medo das sombras que tentam cercar o seu futuro, pois a luz da presença de Deus é uma proteção que nenhum inimigo pode atravessar. Sinta a paz que emana da certeza de que o seu lar foi selado pela promessa e que a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre o seu teto. O cansaço que você sentia está dando lugar a uma renovada esperança, pois você compreendeu que o melhor lugar para a sua casa é a palma das mãos daquele que sustenta o universo. Prepare o seu coração, pois o que faremos a seguir será o selamento desta entrega. Descanse na promessa, pois o Senhor já está organizando o que estava fora do lugar e trazendo de volta a harmonia que o mundo tentou roubar.